Ok, então nas nossas raízes quadradas e raízes cúbicas, agora vai acontecer um negócio diferente, tá? Nós trabalhamos até agora somente com números positivos, tá? Vamos agora ver o que acontece quando a gente considera os números inteiros. O que a gente tem que levar em conta? A primeira coisa, não existe raiz quadrada de número negativo. Por que isso? Porque é o seguinte, olha, se você pegar um número negativo e elevar ao quadrado, ele dá positivo, certo? Aqui também, eu peguei um número negativo, elevei ao quadrado, deu um positivo, tá? Então, olha só, e se você fosse então fazer a operação inversa? Tira a raiz de menos 49, olha só, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar menos 49? Quem elevado ao quadrado vai dar menos 49? Não tem. Não existe um número que elevado ao quadrado vai dar um resultado negativo. Por quê? Porque qualquer número, quando você eleva ao quadrado, vai dar sempre um resultado positivo. Se você fizer 7 ao quadrado, dá 49. Se você fizer menos 7 elevado ao quadrado, também dá 49. Não tem como você elevar alguém ao quadrado e dar o resultado menos 49. Claro, nós estamos falando de números inteiros e números reais também vale isso, tá? Quando você estudar lá no final do ensino médio números complexos, lá você vai aprender que um número complexo elevado ao quadrado poderá dar negativo. Mas não é o caso agora, tá? Agora nós estamos trabalhando com números reais. Então não existe um número real que elevado ao quadrado dê um resultado negativo. Então a raiz quadrada de menos 49 não existe, a raiz quadrada de menos 81 não existe e a raiz quadrada de menos 144 não existe, tá? Então não existe raiz quadrada de número negativo. Quadrada não existe. E a raiz cúbica? A raiz cúbica existe. Calma que eu já vou falar da raiz cúbica, tá? Agora, olha só o que eu estou falando aqui. E olha o que eu acabei de falar aqui. Parece que é a mesma coisa, né? Menos 7 ao quadrado, raiz, tá. Parece que é igual, né? Tem uma diferença aqui. Sabe qual é a diferença? É que lá no outro papel eu usei este símbolo. Isso aqui dá 7. O que eu estou falando aqui? Você não está falando nada aqui. Você desenhou esse símbolo que se chama radical, botou um número 49 aqui dentro, está dizendo que o radical com o número 49 dá 7. Agora, quando você fala desse jeito, a raiz quadrada, ou seja, quando você não está usando o símbolo, você está usando o jeito falado, aí nesse caso, aí a coisa fica um pouquinho diferente. Quando você fala por extenso a raiz quadrada, aí existem duas. Não é isso aqui. Aqui você não está falando a raiz quadrada, aqui você colocou uma simbologia. Isso aqui é outra coisa. Então, quando você fala com palavras a raiz quadrada, aí existem duas raízes quadradas. A raiz quadrada positiva e a raiz quadrada negativa. Por quê? Ele tem o número 49, ele tem uma raiz quadrada positiva, que é o 7, e ele tem uma raiz quadrada negativa, que é o menos 7. Porque esses dois caras aqui, quando forem elevados ao quadrado, eles vão dar 49. Olha aqui, se você fizer 7 ao quadrado, vai dar 49. Se você fizer o menos 7 ao quadrado, também dá 49. Então, se você usar a definição de raiz quadrada assim, a raiz quadrada é um número que quando for elevado ao quadrado, vai dar o número original. Então se fosse assim, o menos 7 elevado ao quadrado dá 49. Então, usando essa nomenclatura por extenso,
é correto dizer que o número 49, e assim como qualquer outro número positivo, ele tem duas raízes quadradas, a positiva e a negativa. Agora, quando você escreve assim, aí tem outro significado, tá? Isso aqui significa, isto é a raiz quadrada positiva de 49. Esse símbolo, que é o símbolo do radical, significa a raiz quadrada positiva. Peraí, quem falou isso? Quem falou, vamos dizer assim, muitos matemáticos consideram isso e muitos não consideram. Aqui existe uma questão de convenção. Por que eu estou dando esta convenção? Porque você tem que usar isso aqui para acertar as questões das provas. Porque nas provas tem muitos deles que usam essa convenção aqui. Ou seja, quando você escreve a raiz quadrada por extenso, tem duas, uma positiva e uma negativa. E quando você usa esse símbolo significa apenas a positiva. Então, existem aqui duas linhas de, digamos assim, duas convenções usadas pelos matemáticos e pelos autores. O símbolo do radical indica apenas a positiva. E a expressão a raiz quadrada significa a positiva e a negativa. Aí você tem que falar, eu quero a raiz quadrada positiva, eu quero a raiz quadrada negativa. Isso aqui existem controvérsias, tá? Isso aqui, vamos dizer assim, 100% dos matemáticos consideram que isso aqui, tá? Consideram que o símbolo do radical indica a raiz positiva, certo? E quanto a isso, não existe controvérsia. Todos consideram esse aqui a raiz quadrada positiva, porque a definição de radical é isso, é a raiz quadrada positiva do número. Claro, o número negativo pode ter raiz cúbica, tá? Mas quando você está falando de raiz quadrada, no caso isso aqui indica a positiva. Agora, isso aqui, vocês vão encontrar duas linhas de pensamento. Tem alguns matemáticos, alguns autores que consideram isso aqui, a expressão raiz quadrada, como sendo somente a positiva. E tem outros autores, outros matemáticos que consideram a positiva e a negativa. Se você não falar nada, considera que é positiva. Ou se você pode considerar uma ou pode considerar outra, você tem que falar o que é. Há uns anos atrás, eu mesmo considerava apenas a positiva, para todos os casos. Mas recentemente eu passei a adotar essa abordagem aqui. Por quê? Porque tem questões de prova que consideram isso aqui. Se eu ensinar para os meus alunos, é a positiva e ponto final. Se cair falando raiz quadrada negativa, você vai lá e pede anulação da questão. Aí não vão te anular nada. Você vai errar a questão e vai se dar mal à toa. Porque eu falei que não era para considerar negativa, tá? Então eu estou falando assim, o que aparece. Quando alguém se referir a positiva e a negativa, você leve em consideração. É porque o autor da questão está considerando esses dois tipos aqui, tá? E tem pegadinha em cima disso. Você deve estar preparado para quando encontrar a expressão raiz quadrada, por extenso, como está aqui, para eventualmente considerar negativa também. Você tem que olhar e entender na questão se ele está considerando só positiva ou se são ambas, ou se ele quer que você caia na pegadinha, tá? Agora, quando tem o símbolo do radical, aí não tem história, é a positiva que você está considerando, tá? E todos os matemáticos, todos os autores concordam nessa parte, porque essa é justamente a definição desse símbolo radical. Essa expressão raiz quadrada existe há séculos. Essa expressão, esse símbolo aqui, existe há pouco tempo, há uns 200 anos que isso aqui foi criado. Legal. Então, quando aparecer a raiz quadrada negativa, você sabe que é o menos. No caso aqui seria o menos 7, tá? Não vai se assustar e reclamar
ou pedir anulação da questão por causa disso, tá? Então é isso aqui, ó. A expressão raiz quadrada e o símbolo do radical tem esses dois significados ligeiramente diferentes. Quando alguém falar a raiz quadrada de 9, quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Bom, se você não falou nada, eu tô dando a positiva, é 3. Agora, tem uma outra, se você quiser, você me peça a negativa que eu te dou. O menos 3 também é, tá? É a positiva e a negativa. Agora, se você encontrar, quanto é isso aqui? Ah, isso aqui é um símbolo que indica eu quero a raiz positiva. Então é 3, ponto final. Agora aqui tem essa controvérsia e você tem que estar preparado para lidar com isso. Vamos fazer uns exercícios agora.